Então, tenho agora o prazer de vos apresentar o Paulo Lopes Porto. O Paulo é empreendedor desde muito cedo. A sua carreira é fruto do seu enorme gosto pela superação. É engenheiro civil, mas nunca exerceu, porque desde cedo se sentiu atraído pela gestão. Passou muito cedo por uma participada de uma multinacional que lhe proporcionou uma visão muito completa de modelos de gestão mais exigentes e que o levaram a frequentar, pouco depois, a primeira edição do MBA da Universidade Católica, em Lisboa, hoje Lisbon MBA. Logo de seguida, paralelamente à consultoria industrial que já desenvolvia, começou em 96 o seu longo percurso de docente do IPAM, que ainda subsiste, embora agora só em pós-graduações em Sales Management, já que está ligado agora predominantemente à Universidade de Aveiro. A área comercial é a sua área de paixão desde 98, primeiro criando e dirigindo durante quase uma década a principal empresa de consultoria em franchising a atuar em Portugal e mais tarde com o foco no desenvolvimento das competências comerciais, individuais e de grupo. Para tal, é Master em PNL e Coach certificado há cerca de uma década, tendo criado e desenvolvido durante os últimos anos o conceito acelerador de vendas. Com essa caixa de ferramentas de técnicas de neurociências aplicadas à área comercial, tem ajudado inúmeras empresas a vender mais, mas com menos esforço, através de uma relação muito mais forte com os clientes. O seu mais recente projeto é o Sales to Do, a primeira solução de recrutamento exclusivamente dedicada a funções comerciais. Vamos ouvir então o Paulo Porto. Obrigada. Olá a todos, obrigado pelo convite e por estes momentos tão prazerosos, momentos de well-being que tivemos de manhã e agora também nos primeiros oradores da tarde. Eu vinha falar-vos aqui de um conjunto de coisas que fui aprendendo e confirmando ao longo dos últimos tempos e que me permitiram, enfim, numa conversa com o Ricardo, perceber que isto não tem só a ver com vendas, embora as vendas sejam um terreno particularmente desafiante para validar conceitos e técnicas, mas que isto se aplicava também não só aos clientes externos como aos clientes internos. E se calhar estão a achar um bocado estranho como é que começo os meus slides com esta imagem, mas nós, do ponto de vista comportamental, digo nós em geral, as pessoas, do ponto de vista comportamental, estão habituadas a trabalhar com esta ferramenta. Esta ferramenta, como sabem, é uma chave inglesa. Uma chave inglesa é uma coisa que foi inventada para apertar todos os tamanhos de porcas mal, sempre. Portanto, aperta sempre mal. Mas aperta, vai apertando e desapertando, sempre a deixar a moer as roscas, não é? A moer as roscas, não, a moer as porcas. E a alternativa é usar uma caixa de ferramentas com as ferramentas adequadas a cada situação. E, na realidade, a maior parte das pessoas não estão preparadas, não conhecem as metodologias adequadas para poderem dizer que têm uma caixa de ferramentas de soluções do ponto de vista relacional. Isto nas vendas é absolutamente crítico, para se conseguir ter bons resultados com menos esforço. Enfim, em Portugal a tradição é para vender mais, trabalhar mais, fazer mais visitas, tudo ao contrário do que deve ser. E eu acabei por perceber que, na realidade, isto tudo aquilo que eu já tinha testado muitas vezes com sucesso na área comercial, em diversas empresas, diversos setores, também fazia todo o sentido ser testado com os clientes internos e daí estar aqui um pouco a partilhar isto convosco. O panorama português é este que temos ali. Estamos, mais uma vez, em número 1 naquilo que não interessa. Somos o primeiro país, o país do top 15 das realidades em termos de países que experienciam mais burnout. Enfim, não sei se conheciam este tema e este estudo, mas infelizmente ele é verdadeiro. Depois há uma série de estatísticas que nos demonstram porque é que isto é assim. Enfim, muitas das coisas nós sabemos, outras não sabemos, mas acreditamos que possam ser verdade. Também podemos perceber porque é que há os países que estão no outro topo da estatística, e que são países que têm menos burnout. Não obrigatoriamente por serem aqueles onde a remuneração é maior, como veem ali, mas provavelmente por uma série de outros motivos que têm a ver com a preocupação com o well-being das pessoas em todas as dimensões. Não estamos em primeiro lugar nos países em que, digamos, os problemas de saúde mental são mais graves.
A França é claramente o país mais problemático deste ponto de vista, mas, apesar de tudo, estamos aqui na lista dos primeiros. E por isso, enfim, o ponto de partida estatístico não é propriamente aquilo que seria o ideal. Enfim, a componente da remuneração é, evidentemente, como já vimos aqui hoje várias vezes, um componente importante, mas não é o único e é possível continuar, digamos, a termos que nos sujeitar à realidade portuguesa de salários relativamente baixos ou mesmo baixos e conseguir ter situações de sucesso, como também já vimos aqui, não obrigatoriamente relacionadas com um salário maior. Pelo menos o salário fixo, eventualmente o variável sim, e depois seguramente relacionado com uma outra coisa que ainda não se falou aqui, mas pelo menos do ponto de vista formal, já se falou do ponto de vista prático, mas não se referiu o conceito, que é a questão do salário emocional. Eu acho que se trabalha muito pouco o conceito do salário emocional nas empresas e naturalmente que ele também, com certeza, que terá um impacto muito grande nestes indicadores que vimos, quer pela positiva, quer agora estamos a ver também pela negativa. Depois, enfim, a evolução dos números sobre a nossa realidade nacional do ponto de vista da competitividade enfim, alarmante, não é? Continuamos a estar alegremente mais para trás, cada vez mais para trás. O professor Leza hoje, enfim, referiu aqui uma série de razões, enfim, que na minha perspectiva não podem ser ultrapassadas se não houver uma vontade política de que as coisas mudem, enfim, vamos ver se isso vai acontecer. Depois da pandemia temos esta realidade aqui, somos infelizmente um dos poucos países que não vai recuperar com a rapidez que os outros vão recuperar. Portanto, isto aqui são tudo notícias que não são muito animadoras e a grande questão é o que é que nos pode salvar disto. Naturalmente que isto é uma pergunta com uma resposta já pré-pensada, porque só nós é que podemos resolver o nosso próprio problema. Nós, enfim, quem está ligado à direção das empresas. Embora, enfim, e hoje em dia temos aqui uma realidade, uma evidência disso tudo, a maior parte das empresas só sabem queixar-se, não estão minimamente preocupadas em perceber como é que se resolvem os problemas, enfim, porque se isso tivesse acontecido estaríamos aqui com uma casa cheia. Mas nisso não é o tradicional. Como sabemos, não é habitual que isso aconteça, porque os empresários nunca têm tempo para aquilo que é verdadeiramente importante, que é evoluir. Ou têm raramente tempo, estou a dizer os empresários em geral, e não sei se isso está relacionado ou não com aquele indicador de que enfim, para cerca de 50% não têm ensino superior. Eu não sei se há uma correlação entre uma coisa e outra, enfim, tenho algumas dúvidas. Acho que é mesmo um problema de mindset. Bem, então, o que é que enfim, por desafio do Ricardo, o que é que eu resolvi preparar para vos trazer? Um pouco aquilo que era a minha experiência daquilo que funciona e que tem funcionado muito bem do ponto de vista comercial, mas aplicado à realidade dos clientes internos e não dos clientes externos. Bom, qual é a primeira questão? A primeira questão é que a maior parte das pessoas não está treinada a observar. A maior parte das pessoas adora falar e detesta estar calada a ouvir. E isso é um problema gravíssimo. E como nós, quando estamos a falar, não conseguimos observar tão bem como quando estamos calados, não conseguimos perceber o que é que está a ser transmitido pela outra pessoa. E, por outro lado, quando até observamos qualquer coisa, ou até bastante, depois não temos técnicas para saber interpretar aquilo que estamos a observar. Portanto, e por isso, no fundo, conduzimos um pouco como no nevoeiro. Vamos mais ou menos cegos, sabemos que a estrada é mais ou menos para ali, mas não estamos a ler nada daquilo que está a acontecer à nossa frente. Pronto, depois, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa que é muito nacional, não sei se é muito também internacional, que é a questão da desilusão. As pessoas passam a vida a desiludir-se. Não sei se já uma vez pensaram nisto, mas só há desilusão porque houve ilusão. E porquê é que há ilusão? Há ilusão porque as pessoas não estão a ler aquilo que está a acontecer. Acreditavam que ia acontecer qualquer coisa que na realidade era óbvio que não ia acontecer para um bom observador. Mas para elas, como não estavam a conseguir observar, elas achavam que isso ia acontecer. E nas vendas isso é absolutamente clássico, de perguntar a um vendedor, então como é que correu a reunião? Correu muito bem, mas porquê? Não sabe explicar. Mas o que é que o senhor observou que acha que leva a pensar que correu bem a reunião? O cliente do fio convidou-me para tomar café. Ok. Esta é a nossa realidade. E reparem, perdoem por estar a usar o exemplo das vendas, que é uma realidade muito desafiante, mas isto acontece com as relações com os colegas, acontece com a relação com a família, acontece com as relações todas interpessoais em todas as dimensões.
Depois, por outro lado, o que acontece? Como as pessoas não conseguem fazer isto, não sabem, eu comecei a desenvolver toda esta minha, digamos, exploração destes temas da neurociência aplicada às vendas, porque ouvi aos vendedores dizer: pá, não percebo, eu já assisti a uns cursos de uns tipos especialistas em vendas, eu faço aquilo que me dizem lá no curso ou me disseram para fazer, eu fiz hoje 4 reuniões, 2 correram bem, 2 correram mal, e eu não sei porquê, porque eu fiz sempre a mesma coisa. Pois, naturalmente, mas como as pessoas eram diferentes, e ele não sabe avaliar as diferenças entre as pessoas que teve à sua frente, as 4 pessoas diferentes, as 4 pessoas tinham 4 perfis comportamentais, 4 padrões diferentes, ou se calhar 2 tinham iguais, 2 tinham diferentes, 2 correram bem, 2 correram mal, porque ele sem saber, ele está mais ajustado a determinados padrões do que outros. O que acontece? As pessoas vão se desmotivando, porque não percebem porque é que não estão a ter resultados. E por isso, o que é que leva? Leva a que as pessoas têm uma autoimagem, que é essencial, má, porque se autodesiludem. E depois a autodesilusão leva a um processo de autossabotagem, mais ou menos. Mais ou menos assim. Portanto, reduzida a autoestima. E depois leva a uma coisa que agora é um tema que está a ser muito estudado, não sei se alguém tem lido alguma coisa com isto, que é um dos fatores decisivos do desempenho, que é a sensação de controle. Há coisas giríssimas escritas sobre isso. A sensação de controle, que é, por exemplo, estudado muito por esta senhora que ali está referida, é um dos fatores mais importantes do desempenho no nosso dia-a-dia. Nós somos bons a fazer aquilo que achamos que fazemos bem, aquilo que achamos que controlamos. Ora, quando nós nos interagimos com alguém e não temos ideia nenhuma o que é que a outra pessoa está a querer traduzir daquilo que é a reação à nossa interação do ponto de vista, por exemplo, da comunicação não verbal, nós não temos a sensação que estamos a controlar nada e, por isso, os nossos resultados acabam por não ser bons. Agora, perguntarão, então, mas já estamos um bocadinho cansados de ouvir mais notícias, como é que nós podemos dar a volta a isto? Isto é muito fácil de ultrapassar no contexto geral das empresas, criando um well-being substancialmente diferente para melhor, se as pessoas aprenderem a pequenas ferramentas que lhes permitem dominar muito melhor os processos de interação. Primeira questão, que é essencial nas vendas, mas não é só nas vendas, é em tudo, é a questão do conceito de rapport, que é... Rapport é as pessoas gostarem de nós. Digamos, naturalmente, geneticamente, nós gostamos de quem é parecido connosco. Mas isso não chega, não é suficiente. Não é? E por isso, nós temos que saber, digamos, jogar este jogo. E a primeira coisa que temos que saber fazer é aceitar que as outras pessoas têm uma visão do mundo diferente da nossa. Que é uma coisa que também não estamos treinados para fazer muito. Nós gostamos das pessoas que veem o mundo da mesma maneira que nós, não gostamos das pessoas que veem o mundo de uma maneira diferente do nosso. Isto nas vendas, mais uma vez, é crítico, porque o cliente que é bom é aquele que me pode trazer resultados, rentabilidade, volume. Não é o cliente com quem eu gosto de conversar. Eu posso detestar conversar com aquele cliente, mas ele ser o meu melhor cliente a quem eu tenho que dedicar mais tempo e com quem eu tenho que criar mais rapport. E porquê que o rapport é cada vez mais importante? Porque, isto nomeadamente usando também a analogia com as vendas, porque hoje em dia os produtos são todos muito parecidos, a diferenciação é muito difícil e os preços também são muito parecidos. Então, se os produtos são parecidos e os preços também, o cliente vai decidir comprar a quem? Vai decidir comprar em condições semelhantes à pessoa de quem gosta mais, com quem se sente melhor. E, no fundo, como é que nós conseguimos fazer com que as pessoas gostem mais de nós? Enfim, entendendo, no fundo, sabendo, dominando as técnicas que nos permitem interagir melhor com ela, com cada tipo de pessoa. Para isso, precisamos de conhecer as metodologias de análise e interpretação dos padrões comportamentais. Todos nós temos um padrão comportamental predominante e temos um padrão comportamental secundário. Enfim, de 4, não é? Enfim, o modelo mais comum, mais conhecido internacionalmente é o modelo DISC. Enfim, eu uso um modelo mais, digamos, um pouco mais recente do que esse, que é baseado em cores e não em letras, mas é muito fácil nós estarmos 2 ou 3 minutos, se nós conhecermos as ferramentas, e é interessante que isto tem a ver com uma conversa que tivemos à mesa ao almoço, é muito fácil nós estarmos 2 ou 3 minutos com uma pessoa e conseguirmos perceber perfeitamente qual é o padrão dominante dela. Ora, se nós conhecemos o padrão dominante da pessoa, sabemos que tipo de pessoa temos a falar connosco, e a partir daí conseguimos ajustar muito melhor. Porquê é que isto é importante nesta questão do well-being? Porque, no fundo, os desafios que temos hoje em dia com os clientes internos são precisamente os mesmos desafios que temos com os clientes internos, que são atração e retenção. Nós, com os clientes, temos que atrair clientes novos
e temos que reter os clientes que já temos. Com as pessoas da nossa organização é a mesma coisa. Nós temos que atrair talentos e temos que reter talentos. Enfim, usando a palavra talentos como as pessoas que nos interessam manter na nossa organização. E por isso, na realidade, aquilo que eu sei que foi a minha aprendizagem na área comercial acaba por ser aquela que eu hoje estou tenho vindo a desenvolver também na área do cliente interno, porque é uma área que eu acho que é, em alguns casos, eu diria que na maioria dos casos das empresas, é mais crítico do que o cliente externo. Porque, apesar de tudo, o que eu vejo é que as empresas continuam a vender razoavelmente bem. Ou seja, o fator crítico de sucesso neste momento é muito mais a relação com o cliente interno do que com o cliente externo, porque a escassez de bons clientes internos é maior do que a escassez de bons clientes externos. A fidelização de um cliente externo é mais fácil, muitas vezes, que a fidelização de um excelente elemento interno. E daí eu penso que as empresas, se não perceberem isto, vão ter gravíssimos problemas, até porque no mercado de trabalho a relação entre oferta e procura tem vindo a desequilibrar-se cada vez mais. Mas o que é preciso fazer muito bem, só para sintetizar? É preciso fazer tudo aquilo que eu disse, mas agora de uma forma muito resumida. Saber olhar para as outras pessoas que estão a falar connosco, e nomeadamente fazer uma coisa que é muito simples para quem sabe, e se aprende em meia hora, e que as pessoas não sabem fazer, que é interpretar os padrões oculares. Por exemplo, este senhor que esteve aqui no vídeo, em 2 minutos percebia-se perfeitamente que pessoa era, etc, etc, porque, só para olhar pelos movimentos dos olhos dele, já para não falarmos outros sinais que ele nos transmitiu, enfim, penso que foram claros. Mas se calhar nós não estamos sensibilizados para isso, nos estivemos a olhar para o vídeo e não estivemos a ver esses sinais, mas a partir do momento em que passamos a estar sensibilizados, nós estamos a ler muito mais coisas do que aquilo que ele esteve a dizer. Ainda por cima ele falava devagarinho, portanto, a parte da comunicação verbal era muito fácil de aprender. A não verbal é muito mais importante. E vocês repararam com certeza, desculpem estar a usá-lo como exemplo, mas foi agora mesmo. Viram quantas vezes eu olhava para baixo, quantas vezes eu olhava para o lado, quantas vezes eu olhava para cima. Tudo isso tem um significado. Para quem sabe, não é? E é fácil de aprender. Depois, toda a parte da comunicação não verbal que nos passa despercebida na sua grande maioria, porque não estamos atentos e mesmo estando atentos, pois não sabemos interpretá-la. Hoje em dia, uma coisa absolutamente crítica, porque estamos no mundo da mensagem escrita, do SMS, do WhatsApp, etc. Cada padrão comportamental escreve de uma forma diferente. E nós temos que... É fundamental sabermos interagir por escrito com as pessoas que têm, com os diversos padrões comportamentais da forma certa. E muitas vezes nós não o fazemos, eu diria que às vezes não o fazemos porque não sabemos que isso existe e que isso é necessário. Por exemplo, uma coisa que a neurociência nos ensina, que são os metaprogramas, nós não temos noção nenhuma que podemos, muito facilmente, em 2 ou 3 minutos, perceber quais são os metaprogramas dominantes da pessoa que está connosco. Se a pessoa é de aproximação ou de afastamento, que é uma pessoa de aproximação é a que sabe o que quer, de afastamento é aquela que sabe o que não quer. A pessoa que é mais sentimental ou mais lógica, os processos de decisão dela são diferentes. A pessoa que é mais abstrata, portanto, apanha as ideias por alto e decide. Ou a pessoa que é muito específica, só decide com muitos pormenores. Uma pessoa mais interna, que só acredita nela própria, é uma pessoa mais externa, que acredita muito mais, gosta muito de ouvir opiniões dos outros e decide em função das opiniões dos outros. Tudo isto são coisas que a neurociência nos traz e que nos permite, no fundo, perceber melhor o contexto, a interação e no fundo, também, depois, criarmos muito mais rapport com as outras pessoas. E, no fundo, com tudo isto começa a encaixar tudo e nós conseguimos perceber perfeitamente que aquela pessoa que tem aquele padrão provavelmente vai gostar mais que a interação com ela seja de uma determinada maneira e não seja de outra. Depois, isto ainda tem uma outra vantagem, que é também nos ensinar, numa fase final deste processo de aprendizagem, a lidar com objeções, com conflitos, porque para cada padrão comportamental há uma tipificação que está mais do que estudada da forma como as pessoas agem em situações de stress ou de conflito. Reparem, tudo isto mas isto é muito complicado. Não, isto é muito fácil de aprender. E isto muda tudo nas organizações. E isto não tem que ser só... Lá está. Normalmente, a equipa de vendas começar a usar isto, começa a ter muito melhores resultados, mas isto é essencial, por exemplo, ao nível da liderança. Portanto, o impacto direto é aquilo que já vos referi. Há uma série de vantagens, nomeadamente no que diz respeito à nossa sensação de aumento de controle daquilo que está a acontecer. Nós estamos numa interação e estamos a perceber o que é que vamos ter que fazer logo de seguida e não rezar para que tudo corra bem. Este conceito de rezar para que tudo corra bem é uma coisa que não deixa de ser tão... Depois, isto gera muito menos stress na própria pessoa, porque ela tem muito mais segurança daquilo que está a fazer, e já sabemos que o stress é um fator que é muito negativo
porque tem impacto, enfim, numa série de outras coisas que têm a ver, nomeadamente, com felicidade, com produtividade, etc, etc. E depois, isto tem outra vantagem que é essencial e que muitas vezes não pensamos nela, que é, não é só, eu não devo interagir só com as outras pessoas para criar mais rapport, eu também tenho que estar muito focado em não quebrar rapport. E nós sabemos que todos nós tivemos seguramente interações com certas pessoas que de repente percebemos que houve ali um gelo nessa interação e nós, se não estivermos preparados para conhecer bem estas ferramentas, nós não conseguimos evitar. Ou seja, houve ali qualquer coisa que quebrou totalmente o rapport, é que nós não sabemos o que foi, porque não estamos, digamos, munidos desta caixa de ferramentas que referi logo no início. Impacto indireto na liderança. Um líder que não saiba liderar uma equipa com base nestas ferramentas tem muito mais dificuldade em ter bons resultados rapidamente. Porquê? Porque ele não sabe identificar o padrão comportamental de cada uma das pessoas que está a liderar, sejam ela uma liderança diretamente a um nível mais baixo, ou seja uma liderança de uma chefia intermédia, ou de um conjunto de chefias intermédias, que todas elas seguramente terão personalidades diferentes, padrões dentro dos padrões que estão pré-definidos, e por isso a liderança torna-se muito mais eficaz, os processos são muito mais expeditos, e depois entre os colegas de trabalho, na família, com os amigos, tudo muda. Porque nós, com tudo isto, conseguimos perceber muito melhor as pessoas com quem interagimos. E começamos a ser muito mais tolerantes, a aceitar muito melhor as pessoas que são diferentes de nós e por aí fora. Finalmente, há uma outra coisa que é absolutamente essencial que seja conhecida e que também é relativamente pouco conhecida, que é a questão do domínio das técnicas de persuasão e influência. Hoje em dia no marketing já se começa a conhecer bastante bem isto, porque os marketeers do marketing digital não conseguem ter sucesso se não usarem os chamados gatilhos mentais. Gatilhos mentais são, digamos, um derivado das técnicas de persuasão e de influência. A venda online não funciona sem gatilhos mentais. Quem os conhece está sempre a encontrá-los em todas as comunicações digitais. Quem não os conhece não tem ideia nenhuma que eles lá estão, mas a verdade é que estão e são eles que fazem com que as pessoas tomem a decisão de comprar. E por outro lado, há o problema do timing, e só para terminar, nós, com esta capacidade de ler melhor as outras pessoas, conseguimos perceber qual é que é o momento certo para fazermos determinado tipo de coisas. Porque há um timing certo para tudo, porque o timing tem a ver com o estado em que a outra pessoa está. E se eu começo uma reunião com alguém, seja num tema de liderança de uma equipa, seja num tema de vendas, seja o que for, e percebo que o estado da pessoa não é o estado ideal para eu lhe propor uma determinada mudança, eu tenho que criar esse estado. E isto não estamos a falar de manipulação, estamos a falar de técnicas de neurociência aplicadas à interação interpessoal. A manipulação não anda longe, só que há uma diferença. Eu sei para as pessoas que podem estar a pensar nisso. É que a manipulação não é ética e as técnicas de persuasão são éticas. E o que é que acontece quando nós usamos técnicas não éticas? Isso vai se virar contra nós, mais cedo ou mais tarde, porque a pessoa sente que foi manipulada. As técnicas de persuasão são naturais. Eu vou acelerar um processo que em condições normais é bom para aquela pessoa. Não é, manipulação é só bom para mim. Assim é bom também para aquela pessoa. Como é que isso se põe em prática? Só para fechar. Pronto. Há uma coisa muito importante que as pessoas muitas vezes esquecem, porque é como é que as pessoas aprendem, como é que se evolui. Pronto. O processo de evolução tem uma curva, que é o efeito Dunning-Kruger, mas que no fundo o essencial é o que está neste quadro e é o último que vou mostrar-vos. Nós todos, que é o famoso quadro da competência e da consciência, nós todos, quando perante uma determinada nova realidade que não conhecemos, nós começamos por ser inconscientes e incompetentes, portanto, nós não conhecemos o tema, mas também não sabíamos que ele existia, é o caso dos temas que vos trouxe aqui hoje. Depois, quando sabemos que esses temas existem, passamos a ser conscientes e incompetentes, eu até sei que ele existe, mas eu não sei usar. Depois passamos a estar no estado de que somos competentes, mas somos competentes conscientes, ou seja, eu para usar tenho que pensar, tenho que usar. E depois com treino nós passamos a ser competentes inconscientes, ou seja, usamos automaticamente, porque aquele automatismo já foi integrado no nosso subconsciente. O que nós temos que fazer para que as pessoas aprendam isto é precisamente respeitar este processo, que é dar-lhes a conhecer, ajudá-las a aplicar e depois ajudá-las a automatizar, para que elas, no seu dia-a-dia, já comecem a fazer isto sem pensar que estão a fazer. E a partir daí tudo se torna muito mais simples. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Paulo.